Fala, mano, volta. Falando em caos social, o Alex Cal mandou aqui, ó. A história mostra como o povo somente vai se mover em massa contra os excessos quando houver massacres. Como a história de outras nações podem nos ajudar. Aí ele complementa: acredito que a esquerda vai usar as forças armadas contra o povo. Você concorda? Será que vamos ter uma reação quando somente for derramado sangue? Aí ele complementou aqui: tenho medo. A preocupação dele é válida, né? O que pode acontecer realmente é haver uma determinação para atuar em força contra esses manifestantes que estão ordeira, pacificamente, disciplinadamente e civicamente, né, exercendo o seu direito, né, uma ordem para emprego contra esse povo é uma ordem crítica, sensível. Aí nós temos que ir para a história, né? No Brasil, que eu saiba, nem no Império, quando quiseram empregar o exército para pegar escravo fugido das fazendas e tudo, o exército que não ia fazer o papel de capitão do mato. E não cumpriu. Né? Então, uma ordem dessas aí, agora é preciso que essa população, essa massa que está diante dos quartéis, saiba, continue ordeira e pacífica, né, diante dos quartéis, não quebrando a normalidade da vida social, política, do social, não política, social das cidades, etc. Não bloquear a estrada, não desrespeitar aquilo que for orientação dada pelos militares que estão ali. Afinal de contas, aquela região, essas regiões que eles estão ocupando, tem que ter limpeza, tem que ter higiene, tem que ter organização. Então, certamente, eles estão sendo orientados. Então, tem que ter esses cuidados que eles tenham. Dificilmente vai ter um problema diretamente com a força militar daquele quartel ou daquela guarnição ali. Entendeu? E se for dada ordem para empregar o exército contra o povo, eu acho meio difícil se eles continuarem dessa forma como estão. Até porque o exército vai. O exército vai tentar desmobilizar uma ordem dessa natureza. E garantir o direito condicional de manifestação, que é o que o exército tem feito, né? Inclusive se comunicou isso, né? Foi uma nota Foi a nota dos comandantes, dos três comandantes. De Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso. Mano, Walter, qual é a próxima? Camarada aqui chamado Vitor Pereira. Ele mandou a seguinte pergunta. Estando o legislativo em conluio com o STF e executando um golpe de Estado, não deveriam as Forças Armadas agir? Será que não é isso que está acontecendo agora? Não, você não tem o legislativo em conluio com o STF. Você pode ter alianças, né, que não deveria ter, porque o STF não pode exercer um ativismo político. Não deveria ter. Mas você tem políticos, né, que têm uma relação muito próxima com alguns ministros do STF e que procuram exercer, né, ou se aproveitar dessa aliança ou dessa ligação com elementos do STF para tentar fazer passar algumas determinações, algumas orientações. Mas não é o legislativo que está em conluio com o STF. O camarada aqui chamado Denis Line, ele mandou aqui o seguinte: o Congresso nem o Senado tomam atitudes. O povo na rua clamando e o que mais falta, general? Não consigo entender. Veja bem, o povo na rua que está clamando não é todo o povo brasileiro. Nós temos que considerar que quem está na rua clamando representa metade ou mais da metade da população brasileira, mas também do outro lado existe metade ou mais da metade da população brasileira que está do lado do governo que eles elegeram. Ou, né, se por acaso o processo eleitoral realmente não teve algum problema. Então não é o povo brasileiro que está na rua, todo o povo brasileiro. Não é assim que a gente tem que pensar. É uma parte significativa do povo brasileiro, cujos ideais são os mesmos ideais das nossas Forças Armadas. Então, os ideais da esquerda vermelha revolucionária não são os ideais da Força Armada. Mas muita gente que votou no Partido dos Trabalhadores, no caso, e votou em Lula, não são
socialistas, não defendem o regime socialista. Simplesmente botaram por lá por ter uma antipatia, uma rejeição com relação ao presidente Bolsonaro. Então, não é o povo brasileiro inteiro que está na rua pedindo intervenção. Por isso é que eu digo, as Forças Armadas, elas poderão ser acionadas por um dos poderes. Então, quem tem que tomar atitude, se vislumbra isso que você está falando, é um dos poderes. Um deles teria que tomar essa atitude. E me parece que até hoje, o único que tomou atitude que não é exatamente aquela que você espera é o STF. Os outros aceitaram. E os outros teriam recursos legais para entrar no contraditório com o STF e procurar, então, demover o STF desse seu ativismo político. E não estão fazendo. Então, não são as Forças Armadas que têm que tomar essa iniciativa. Um dos poderes pode tomar essa iniciativa e aí, se julgar que tem razão, acionar as Forças Armadas. Qualquer um deles pode. Pelo próprio, os comentários que chegam no canal e em redes sociais, quando teve aquela nota do general Vilas Boas, é visível que há uma falta de... que há uma conclusão nesse sentido, de boa parcela de quem está na rua, de boa parte do povo brasileiro, imputando às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, uma ação. Então, nesse sentido, que assim parece que está faltando essa comunicação, ao ponto de, quando o senhor falar isso, uma parcela de quem nos assiste achar que o senhor é de esquerda, ou é contra o Bolsonaro, ou contra os manifestantes, porque eles entendem que a tua fala dentro da Constituição e uma fala responsável é uma fala de quem não vai fazer nada e que o Exército não está nem aí para o povo. Isso não é falta de comunicação? Não é falta de assumir responsabilidade? Vem cá, o que eu falei aqui na abertura do programa? Eu fiz o maior elogio aos manifestantes e disse que eles devem continuar. Então, quem fala isso é porque, não sei, me chamar de melancia, já me chamaram de melancia, né? Porque, não sei, né? Eu estou dizendo aquilo que é o que está na lei, aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Simplesmente eu estou fazendo uma avaliação. Uma coisa que eu votei no Bolsonaro, tá certo? Votei no primeiro, no segundo, votei em 2018 no Bolsonaro, votei agora no primeiro, e não sou bolsonarista. Por que eu votei em Bolsonaro? Porque não tinha ninguém melhor que ele. Ele fez um bom governo, está fazendo ainda, é o presidente, está fazendo um bom governo. Tá? Eu votei nele em 2018, nos 2 turnos, votei agora nos 2 turnos. Então, mas não sou bolsonarista. Eu defendo ideias, crenças e ideais. Eu nunca vou me atrelar a homens, né, em partidos de qualquer natureza. Meu partido é o Brasil. Aquilo que eu acho melhor para o Brasil é o que eu falo aqui. Aquilo que eu acredito. Tá? Então, pode dizer que eu sou de esquerda, etc. Pelo amor de Deus. Vai estudar o quê? Põe lá General Luiz Eduardo Rocha Paiva no Google e veja tudo que eu já fiz aqui. Tá certo? Eu já, quando quiseram mexer na lei de anistia, tá, um dos poucos que se manifestavam, escrevia artigo, ia para debate, quem foi defender, quem foi entrar em conflito com o pessoal da Comissão Nacional da Verdade fui eu. Eu tive lá na audiência pública do Coronel Ustra e junto com o General Sodré, nós levantamos para defender o Ustra quando um ex-guerrilheiro levantou para... Então... Pode me chamar de melancia à vontade. Não estou preocupado com isso. Eu falo o que eu penso. Tá? E não tem nada de melancia nisso. Meu pai foi revolucionário. Tá? Meu pai foi revolucionário em 31 de março. Meu pai é veterano de guerra, combateu o nazifascismo e combateu o comunismo também. Então eu vivi nessa família. Me dizer que eu sou melancia, pelo amor de Deus. Pois é, e essa é eu acho que a falta de informação e a falta dessa postura que estão imputando a vocês, aos militares da reserva, os militares da ativa, querendo que eles tomem a decisão do político. E o político, ele fica protegido, enquanto quem está fazendo o escudo é o exército, são os militares, as Forças Armadas. Essa tua postura é uma postura desde ativa, né? Embora respeitando ali os limites, já é um comportamento, já é uma atitude sua
uma coragem moral e até um valor, né? Que o senhor sempre foi um ponto fora da curva ali na questão do que o senhor pensa, das suas crenças. E isso talvez até possa, de alguma forma, ter atrapalhado a tua carreira para ir para general de divisão, general de exército, porque é um perfil mais fora do padrão. Não, eu sempre fui assim, entendeu? Dizer o que eu penso, tá? Defender ideias, não. Eu sempre digo assim, a minha lealdade, tá? Se você só pode ser leal a uma pessoa, vamos chamar assim, ou a um ente, eu sou leal ao Brasil. Então, a minha lealdade é com o Brasil, a minha lealdade com o Brasil está acima da minha lealdade com a instituição e com os meus chefes quando eu estava na ativa. Então, eu sempre dizia o que eu pensava e falava, discutia, debatia com meus chefes. No momento em que tomava uma decisão, eu adotava a decisão que ele tomou, disciplinadamente. Então, eu não vejo que tenha sido prejudicial para mim essa minha maneira de ser. Tá? O que acontece é que eu não prossegui porque o funil vai apertando e vai passando aqueles que estão julgando naquele momento julgam em melhores condições. Então não tem nenhum problema com o Exército. O fato de eu não ter prosseguido até a General de 4 Estrelas, nenhum problema com o Exército. O processo foi normal, né, de seleção. Então não tem esse problema de o fato de eu ser assim. Não tem. E que bom que o senhor é assim. Pra gente, pô, foi uma honra as outras 2 vezes, está sendo agora também. E o povo que está em casa tem a possibilidade de ver como que um general pensa, né? E os valores. Isso está bem claro para todo Aquilo mundo. tudo que eu falei aqui, tá? Pensem vocês aí, muitos não falam exatamente com receio de uma reação vinda de quem eu critico aqui. Várias pessoas não falam e dizem que não Sim. pode falar. Pois eu falei, pô. Sim. E vem falando, não foi agora só, não. Vem falando sempre. Só que o cidadão, como militar da reserva, ele pode falar sobre... Isso é lei. Qualquer assunto de interesse público, sujeito não às normas regulamentares de disciplina do Exército, né, ou da Marinha ou da Aeronáutica, e sim a lei comum, vamos chamar assim. Então, eu não posso ofender nem acusar sem prova. É o único cuidado que eu tomo. Mas adotar uma opinião, tá certo? Contra as atitudes, tá certo? E a maneira de proceder dos outros, desde que eu não ofenda ou não acuse sem provas. Então, é isso que eu faço, tá? Independente dos riscos que eu possa correr. Sim. Ainda mais no momento atual, sabemos que os riscos Não são poucos. não são poucos e nem pequenos.